Conheça-te a ti mesmo. Esta frase ficou banalizada, ou melhor, se tornou banalizada no mundo atual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espaço-Tempo do Conhecimento. Eu me chamo Lucas. Bom, conheça-te a ti mesmo. É um antigo provérbio grego gravado na entrada do templo de Apolo, no oráculo de Delfos, e costumava ser atribuída aos 7 sábios da Grécia Antiga. Sócrates adotou esta máxima como a base da sua filosofia, e nós temos conhecimentos de seus pensamentos através dos livros do seu discípulo Platão. como conhecer a si mesmo no mundo de hoje? Sabemos que o ambiente em que estamos, ele, de certa forma, influencia nas decisões, pensamentos, observação de si mesmo na frente do espelho, né? A questão de julgamento, a questão aí também de como agradar o outro, de como se sentir, não é nem de se sentir, mas como estar para o outro, né? Então, o ambiente, ele molda, de certa forma, o indivíduo. Hoje, o período tecnológico, digo, da questão eletrônica, ela é um período pequeno, historicamente falando. Em poucas décadas se teve essa tecnologia, mas durante muita parte da humanidade, muitos anos, milhares de anos da humanidade, se vivia então em fazendas, feudalismo, reinos, enfim, fazendo parte de impérios, caçando e coletando, sobrevivendo em meio à natureza, com a natureza, num contexto selvagem, propriamente dito. Num estado instintivo. Então, como faz muito tempo em que a humanidade viveu, né, de forma instintiva, em guerras, dificuldades extremas, desvantagens em diversos aspectos da vida, enfim, nesses estados de máxima dificuldade. Então, num tempo para cá, houve esta tecnologia eletrônica, um avanço muito rápido, assim, a associação disso chega a ser quase impossível. Não é impossível, mas é muito rápido. Coisas que você sabe esta semana que vem, é bem possível que já se alteraram ou já estão criando coisas novas. A inteligência artificial. Bom, é uma ferramenta muito útil mesmo. Porém, ela usada de forma incorreta acaba com que danifique o sistema de criativo do ser humano. Como então conhecer a ti mesmo? Se o ambiente atual ele está de forma exponencial acelerada, né? um crescimento acelerado,
em constante mudança e, historicamente, um período instintivo muito grande. Conhecer a ti mesmo. Alguns dizem que é necessário olhar para si, né? Trilhar o caminho, né, da senda humana de forma interna. A resposta está dentro de você. Busque o conhecimento dentro de você. Dentro de nós existem um ego, que ele é necessário para a existência neste mundo físico. Existe a consciência, a razão, no seu estado de que quanto mais conhecimento, repertório você tem, mais racional você fica. E então existe um terceiro, por assim dizer, ser, ou melhor, entidade, que é o eu superior. Então, o eu superior, o mental e o físico. 3 pilares de um único ser. O indivíduo que busca conhecer a si mesmo tem que saber o que é capaz, o que não é capaz, até onde vai a coragem, até onde o medo, a paralisia do medo, né, pode chegar. Então, tem várias coisas que conhecer a ti mesmo engloba. Até que ponto chega, né, a humildade em dizer não sei, ou posso buscar o conhecimento? Aquela parte da astúcia de ir buscar aquilo que de certa forma cativa a curiosidade. Curiosidade. Pois é. Ou é o medo do desconhecido ou é a curiosidade. Enfim, isso torna, de certa forma, equilibrada a balança do ser. Entre, no caso, vamos lá. Existe o temor e o medo. Só quero fazer um parênteses antes. Existe o temor e o medo, tá? O medo é aquilo que não te deixa ser curioso, propriamente dito. E o temor é o medo, por exemplo. Tem uma tomada e você tem o temor de colocar o dedo na tomada, porque tu sabe que vai levar um choque. Então você não coloca o dedo na tomada. Isso seria, no caso, é o temor, né? E o medo é tipo, não vou colocar o dedo na tomada em hipótese alguma, e nada que for conectado ali, que seja para ser conectado ali, não vou conectar porque eu tenho medo de levar um choque. Tipo, mesmo que seja um plugin, né, para você conectar, não vou conectar. Então esse é o medo, e o temor é de não colocar o dedo na tomada. E o medo é de colocar tanto o dedo quanto o interruptor na tomada. É um exemplo bem tosco, né? Mas, enfim, acredito que dê para entender. Curiosidade e o medo do desconhecido. Então, medo do desconhecido é aquilo que é o resultado do não conhecimento de si mesmo. A curiosidade é a necessidade em que o indivíduo, o ser, busca
evoluir, né? No caso, existe então a evolução constante em tudo. A curiosidade é o gatilho que faz esse processo evolutivo acontecer. Pronto. Conheça-te a ti mesmo. Olhando para dentro, temos 3. O ego é necessário, o eu mental funciona como um guardião dos registros acásticos, e o eu superior, ele é pode-se dizer, se tem conhecimento, dizem, né, que é um fragmento da mônada. Sim. Fractais. Fractais. Somos um fractal existindo em diversas realidades, onde cada uma dessas realidades busca se reencontrar, se reconectar com o eu superior. É muita coisa. Sim, é uma porrada de coisa, uma enxurrada de coisa. Como que a pessoa, no mundo cotidiano, problemas do mundo, né? Problemas cotidianos, enfim, essa coisa ali simplória, mas que são necessárias. Vai conseguir, de certa forma, alcançar ali uma plenitude de estabilidade, né? de alinhamento entre todos estes seres e, no caso, conhecendo a si mesmo, tendo em vista que há uma enxurrada de conhecimento a respeito. Bom, para desfragmentar essa informação e ter a melhor compreensão disso, eu vou trazer um exemplo. Vamos lá. Vamos retomar aqui a linha de raciocínio. Para que o indivíduo ele possa encontrar, enfim, um direcionamento para alcançar o entendimento de si mesmo, conhecer a si mesmo, é preciso ter ferramentas e bagagens. Por exemplo, quando você vai ir acampar ou vai ir viajar, você leva uma mochila com coisas dentro. Leva, enfim, ferramentas, mantimentos, enfim, leva ali suprimentos para passar aquele tempo, aquele período, enfim, em algum lugar. Conhecer a si mesmo requer que você tenha repertório, conhecimento, ferramentas. Você precisa saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que te desagrada, o que te agrada, o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Você precisa saber, né, o que é você. Divida em partes. Por exemplo, a parte social, a parte física. O que aqui
já falei, gosto, não gosto de fazer. A outra parte, no que acredito, não acredito, né? Que tipo de conhecimento me agrada e desagrada, entendeu? O caminho para conhecer a ti mesmo, a trilha, né, interna, né, esse percurso, essa jornada interna. Como é que tu chega ao acampamento que tu tá indo acampar? Entendeu? Tu tem que ir por um caminho. Geralmente, alguma vez, ou enfim, você já foi por esse caminho. E você sabe que tem árvores, tem placas, virar à direita, virar à esquerda, enfim, a casa X, Y. Mas quando tu não sabe qual que é o caminho, você utiliza um mapa, você utiliza um GPS, você utiliza informações de outras pessoas, como chega em tal lugar. Vai ali, vira à esquerda, depois à direita, entendeu? Você arruma um jeito de chegar no acampamento. Certo? Encontrei o exemplo. Obrigado. Mas enfim. O que quero dizer com isso? Ao longo da jornada, do percurso, de conhecer a ti mesmo, tu vai chegar no acampamento. Só que para ir até o acampamento, você tem que combustível, água, comida, guarda-chuva, sei lá, entendeu? Você tem que ter algum equipamento, algum recurso para chegar até o equipamento, até o acampamento. Desculpe. Chegando no acampamento, vou ficar uma semana aqui. Pronto, tem que levar algo, né? Sei lá, uma vara de pesca, comida para uma semana. O que isso significa? Quando você está voltando-se para dentro, conhecendo a ti mesmo, você vai ter que buscar ferramentas. O que são essas ferramentas? Existem religiões, certo? Diversas, que têm propostas diferentes, conhecimentos similares para conhecer a ti mesmo. Algumas, outras não. Tá? Outras não interessa quem é você. Mas, enfim, existem movimentos, grupos ocultos e não ocultos que fazem, ajudam, contribuem para que o buscador, para que o ser humano que está com a astúcia, né, o ímpeto de conhecer a si mesmo. Estes grupos de pessoas ajudam, de certa forma, a você trilhar o caminho, a jornada. Funciona como um vendedor de artigos, de equipamentos para camping. Entendeu? Tu vai lá na loja, compra o que tu vai precisar e depois daquela loja, você sozinho, com as suas perninhas, você vai ir até o acampamento. O grupo que você, a loja, o vendedor, enfim, o grupo que você está indo ali, não vai caminhar, né, por você. Você tem que caminhar, você tem que ter, né, o desempenho de chegar até o local que você quer chegar, entendeu? Se você não quer fazer nada disso, o que tu tá fazendo nesse vídeo, né? Tipo, é uma coisa assim meio lógica, meio não, é lógica. Tem grupos, tá? Grupos de pessoas que quando você entra para esses grupos, esse grupo inteiro vai para o acampamento. Aí vocês caminham junto até chegar no acampamento e lá ficam lá uma semana, um mês no acampamento.
e depois voltam para suas casas. O que isso significa? Quando você quer conhecer a si mesmo, você obtém ferramentas, repertório, trilha o caminho, faz toda a jornada, chega no ápice do entendimento, onde você conhece a si mesmo e retorna para o que é esse retorno. Não significa que somos daqui, deste mundo terreno, mas estamos neste mundo terreno. A casa que eu me referi antes, ela representa a matéria, representa o estado, né, necessário para o progresso. Conhecer a ti mesmo. Tu não vai gostar do processo. Tu não vai gostar do processo. Tu acha que o ferro, uma barra, um lingote de ferro, tu acha que ele gosta de ser martelado e colocado dentro do fogo sob pressão ali e depois ser forjado e moldado até formar uma espada? Não. Também eu nunca perguntei, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, tá? Senso de humor zero, mas enfim. Estando aqui neste mundo terreno, é curioso. Eu não sei por que é desta maneira. Um dia eu saberei o porquê é desta maneira, mas hoje eu não sei. Eu falei dos três: o corpo físico, mental e espiritual. O corpo mental, ele funciona como um guardião dos registros akáshicos. Esse guardião dos registros akáshicos é toda a informação que você obteve em suas diversas experiências fica armazenado neste registro akáshico, certo? O corpo físico, ele gera as experiências com base nas decisões, e essas experiências geram o conhecimento, que por vezes a sabedoria, que é armazenado no registro akáshico. Só que existe o eu superior, né? O eu superior. O eu superior, ele está em um nível onde ele administra. Ele faz com que os fractais, como eu estava falando lá anteriormente, de certa forma, causem a si mesmo o processo de evolução. Ele administra, é como se isso que eu não entendo. Eu vou expor um pensamento, uma ideia. Não é isso, ou é isso, né? Não sei. Uma questão aqui é de raciocínio além do lógico. É uma junção de informações. Tá, vamos lá. O eu superior, ele já sabe, mas ele tem o eu mental e o eu físico. E o único dos três que tem o poder de dar um direcionamento é o eu físico. Ele detém o fator da decisão
decidindo, né, o eu físico decidindo, então gera experiência que é armazenada no registro akáshico. O eu superior, se tu utilizar um aspecto, né, um conhecimento espírita, eu vou abrir um parênteses agora, tá? O Espiritismo de Allan Kardec diz o seguinte, no Livro dos Espíritos, que o espírito criado por Deus, que está em processo de evolução, ele é como um bebê recém-nascido. Ele não tem informações e precisa adquirir informações estando presente encarnado. E aí assim gera o processo de informação e torna o espírito mais e mais sábio, chegando a um estado de proximidade una com o Criador. Faz sentido. Analisando dessa perspectiva, fechando parênteses, né? Fechando parênteses. Pronto. Existem outros tipos de conhecimento que é voltado mais para a iluminação, né? O estado de que você atingiu a plenitude, né? Enfim, a alta vibração. Como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra. Essa palavra eu me esqueci. Alguém aí nos comentários diga esta palavra. Enfim. Vários grupos de pessoas que de certa forma buscam, trilham, auxiliam, informam as pessoas neste, enfim, processo de conhecimento de si mesmo. Estes três, que são você, propriamente dito, eles são um só, tá? Eu só causei essa separação aqui em mente, né? Para ficar de melhor entendimento, tá? Tanto eu para comigo, e esta foi a forma expressiva de passar esse conhecimento, esse entendimento a vocês, tá? Mas esses três, eles são um só, tá? Simplesmente coloque uma mesa na sua cabeça e nessa mesa tem três sentados ali, três ali conversando, né? Os três eus conversando, né? O dia inteiro, a noite inteira, toda hora, uma loucura, gente, não para de falar um minuto. Mas, conhecendo a si mesmo, você consegue estar não como um quarto observador, mas como o observador do próprio ser, da própria entidade. Como isso funciona? Conhecendo a ti mesmo, você tem liberdade. É como se um véu se dissipasse. Na verdade, o véu se dissipa. Você entende que as coisas que estão acontecendo, elas não fazem parte de um acaso. Primeiro que isso não existe. Mas fazem parte de uma conduta de causa e efeito, uma conduta de decisões que levam, então,
as experiências e assim por diante. Olha só que interessante agora, né? Que me veio uma informação aqui à parte, mas enfim. Conhecer a ti mesmo. O que eu falei até agora pode ajudar você em algum momento da sua vida. Ou não. Sim, simplesmente assim. Eu entendo que existe uma divisão muito grande na sociedade hoje entre nós e eles. O que eu estava falando em um outro vídeo aqui. Essa divisão ela causa muita ira. E essa ira, ela é, nossa, descaradamente entregue a qualquer um que dizer, que falar, que se expressar de uma maneira diferente ao entendimento que aquela pessoa obteve ao longo de sua vida. Só que, assim, ó, de certa forma eu estou tentando ajudar. E o objetivo é registrar o entendimento. Conhecer a ti mesmo é uma forma de observar mais do que agir. Como assim? Antes de tomar uma decisão, de agir, pense se aquela ação, aquela futura ação, naquele milésimo de segundo depois, realmente é condizente com aquilo que você é. Para você saber quem você é preciso fazer esse percurso descrito, ou melhor, falado, expressado anteriormente. No mundo de hoje, quando você vai para o trabalho, pega um veículo, enfim, alguma condução aí na rua, você percebe pessoas que estão ali alienadas a um contexto contexto mundano aí que existe, problemas que não são imensos, mas que parecem que são imensos, vê pessoas descaradamente alienadas. Não são culpa delas. Eu sei que quando você entrar nessa jornada de conhecer a ti mesmo, você vai se pegar, né? Vai ter a percepção de estar sozinho constantemente neste mundo. E isso é perfeitamente normal. Chegará a ponto de que terá medo do silêncio, medo de estar com você. Mas lembre-se, esse medo, essa sensação estranha do silêncio é simplesmente porque você não sabe ainda quem é você. Eu amo estar comigo mesmo. Com certeza, e já passei horas conversando, sozinho. Converso com outras pessoas? Com certeza. Leio livros? Com certeza. Escrevo? Com certeza. O que quero dizer com isso? Conhecendo a si mesmo, você verá o potencial que é o ser humano. Você está vivo num planeta com 8 bilhões de pessoas e você é único. Por que você quer se comparar a uma outra pessoa, a uma outra
situação, circunstância. Não há sentido lógico nisso. Você é um indivíduo, você é individual, você é único. Entenda isso. Quando você conhecer a si mesmo, você terá uma gana, uma sensação de liberdade. Sensação. E com base nesse conhecimento que você terá de você, conseguirá, com certeza, alcançar objetivos que antes você não sequer imaginava que conseguiria. Potencial. Seres humanos são imprevisíveis, com um grande potencial de criação. O corpo físico, o eu físico, é o único que detém o poder da decisão e, bom, tudo o que você decidir se tornará realidade. ...40 minutos de vídeo. Vai dar um pouquinho menos aí, né? Mas tem mais coisa para dizer. Acredito que seja isso por hoje. As minhas fontes de conhecimento, da onde que vem isso para mim? Bom, no vídeo passado eu já mostrei que eu tenho diversos livros aqui, mas eu também tenho uma biblioteca online e lá tem mais livros, né? Muito mais livros que eu tenho aqui em casa. E assim, de tudo, entendeu? De tudo. Conversando com uma pessoa, às vezes tem um insight, olhando para uma planta tem um insight, enfim, assistindo um filme, lendo um livro, um artigo. Então, assim, o conhecimento que eu passo para vocês, ele vem de diversas trajetórias da minha vida. Tanto experiências quanto obtenção de conhecimento por experiências alheias. Deixe-me ver aqui. Aqui, enfim, o que eu falei hoje, por recordação, deixa eu ver. Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Tem aqui também Invocação à Luz, entendeu? Invocação à Luz, Um Novo Mundo. Deixa eu ver aqui, Afonso Balbach. Isso aqui não tem aqui, mas então, enfim. Esses foram 2 livros que eu li recentemente. Tem aí também a Viagem Fora do Corpo, os 3 volumes. Monroe, eu me esqueci o nome início, Joseph Monroe. Eu não tenho certeza, tem que dar uma pesquisada. Enfim, diversos livros que eu já li, e esse conhecimento é uma construção e eu tento expressar da melhor forma possível para vocês. Bom, tenham uma excelente existência, aproveitem essa oportunidade ao longo dos dias, independente de qual dia for, postarei mais vídeos construindo então essa estrutura para maiores conhecimentos. Bom, nesta jornada, o único objetivo é o todo. Pensar aqui num exemplo para trazer no mundo de hoje.
um exemplo do que eu estou falando para trazer no mundo de hoje. Tá, enfim, vou trazer de outro. Linha de raciocínio. Eu meio que perdi a linha de raciocínio aqui neste meio tempo entre pensando num exemplo para trazer. Mas então, conheça de ti mesmo. Eu perdi a linha de raciocínio antes. Mas, enfim, dá pra trazer isso de volta. Calma aí que dá pra trazer de volta. Tá, então no caso, deixa eu ver, recordar. Eu tava falando sobre a criação da ideia. Isso, nessa parte eu dei uma perdida ali. Dei uma perdida, nessa parte eu me perdi ali, que eu busquei o exemplo. Tá gravando, tu sabe, né? Sim, eu sei que tá gravando, mas é necessário ter essa conversa. É preciso ter essa conversa. Por que eu não teria essa conversa? Exatamente. Vou botar no making off. Vou fazer o making off. Tá, mas então o que acontece? Sim, não tem como você discernir o que é uma coisa da outra sem saber todas as coisas desta mesma coisa. Você precisa conhecer, se não tudo, boa parte disso. Então, não, mas essa preocupação aqui de que eles vão pensar é absurdamente ridícula. Não há necessidade nenhuma disso. Esse é o mundo real. Eu estou aqui pensando num exemplo, perdi a linha de raciocínio. Eu não tenho que fazer a perfeição dos vídeos vistos. Volta. Então. Certo. Vamos retomar aqui a linha de raciocínio.